Bom dia, queridos irmãos. Saúdo a todos com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você tenha um domingo hoje abençoado. Estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra para você que está online, para você que está em casa, para você que está no isolamento. Lá na igreja, às 9 horas já teve um culto presencial e às 19 horas tem outro culto presencial. E nós estamos aqui para trazer uma palavra para você que está em casa e está com o coração aberto. Eu sempre digo, quando nós vamos para a igreja ou quando nós nos propomos a ouvir a palavra de Deus, nós temos que estar sempre com o coração aberto. Temos que nos esvaziar de resistências. Aliás, uma pergunta. Você é daqueles que... Me responde aí, tá? Você é daqueles que assiste a mensagem online do princípio até o fim? Às vezes eu fico me perguntando, será que as pessoas assistem a mensagem? Ou será que elas veem um pedacinho e vão fazer outras coisas? Nós precisamos, assim como na igreja a gente precisa ter uma disciplina, chegar lá, abrir a Bíblia, prestar atenção, ouvir o que Deus está falando. Aqui também exige uma certa disciplina de ouvir a mensagem. Eu sei que tem gente que não via na hora, mas depois escolhe um tempo, escolhe uma hora, escolhe um momento para ouvir a mensagem, para que Deus possa falar consigo, né? Então, aqui também exige de nós um momento de atenção, de foco. Peraí, eu quero ouvir Deus falar. Então, é muito bom você se recolher, ficar no seu canto, num lugar onde você possa ouvir Deus falar. Por quê? Porque você vai ouvir a palavra, nós vamos orar. Isso são coisas que a gente precisa fazer com uma certa reclusão, né? Não pode fazer fazendo comida, preparando outra coisa. Eu acho melhor você parar um momento, não, agora eu vou ouvir a palavra. Porque aí é que Deus fala com a gente quando nós paramos para ouvir. Aliás, a mensagem dessa manhã fala da vida de Moisés, em que Deus tirou Moisés do que ele estava fazendo. Deus chamou a atenção dele para falar com ele. Aconteceu algo especial, sobrenatural, e tirou Moisés dos seus afazeres para ouvir a voz de Deus. Conosco também acontece assim. Às vezes Deus nos tira de uma situação para que, vem cá, presta atenção, vem ouvir a minha palavra, presta atenção no que eu estou falando contigo. Às vezes Deus faz isso. Diga que sim, isso acontece comigo. Então, para agora um momento, aonde você estiver, no Facebook, no YouTube, você pode curtir, pode convidar seus amigos, pode deixar seu comentário, não é? Que nós vamos depois ler cada um deles, tá bom? Abra sua Bíblia agora, no livro de Êxodo, no capítulo 3. Eu vou tirar um pedacinho só daquele texto em que Deus chamou Moisés. Moisés estava apacentando as suas ovelhas ao seu rebanho, que não era dele, era do sogro, e chamou ele para falar com ele num momento especial. E eu vou ler os versículos no capítulo 3, eu vou ler só os versículos de 9 a 12, se bem que eu vou falar
do capítulo 3 inteiro e vou falar até do capítulo 4, mas para nós ganharmos tempo, Êxodo capítulo 3, versículos de 9 a 12. Deus já estava falando com Moisés e falou para ele assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Pai, vem falar conosco. Cada um de nós estamos nessa hora nos propondo a ouvir a tua voz. Então eu me esvazio de toda preocupação, de toda aflição, de toda ansiedade. Fala comigo, meu Pai. Fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. O que é que eu tenho que fazer, Pai? Mostra para mim, o Senhor que conhece, o desafio que o Senhor está trazendo, a vida está trazendo a cada um. Fala conosco, Pai, para fazermos o que precisamos fazer para o Senhor fazer o que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes, antes de nós olharmos o nosso relacionamento com Deus, a vida que nós temos com Deus, nós precisamos olhar primeiro para o relacionamento que nós tivemos ou que nós temos com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos pais. Lembra daquele versículo já tão falado aqui? Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento, como a promessa. Então, antes de nós olharmos, às vezes, o nosso relacionamento com Deus, com o nosso Pai Celeste, nós temos que olhar um pouco para o nosso relacionamento com o nosso Pai aqui da terra, meu pai e minha mãe. Que filhos que nós fomos? Será que você foi um filho que deu muito trabalho para o teu pai? Você foi um filho que deu muito trabalho para a tua mãe? Às vezes um teve mais dificuldade com o pai, outro mais dificuldade com a mãe, ou com aqueles que nos educaram, aqueles que ocuparam essa posição. Será que meu pai, ele às vezes tinha que insistir comigo para eu fazer o que ele queria que eu fizesse? No meu caso, meu pai tinha que insistir. Às vezes, várias vezes. Minha mãe já me ganhava mais fácil. Você, com quem você tinha mais facilidade, era mais dócil, flexível, com seu pai ou com a sua mãe? Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente conhece a vida de Moisés, né? Moisés, ele foi entregue à filha de Faraó. Na verdade, quem criou ele, grande parte da infância dele foi a sua própria mãe. E nós vemos que Moisés, ele teve umas certas dificuldades no relacionamento dele com Deus. E abreviando aqui a história, Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó, ele foi criado para ser um príncipe, para
para ocupar uma liderança. Ele foi preparado, a filha de Faraó deu a instrução, a educação, mas Moisés, por uma infelicidade, num momento de descontrole emocional, aquilo que todos nós estamos sujeitos a ter de um momento para outro, né? Ele, num momento de descontrole emocional total, ele matou um homem e ele teve que fugir do Egito para não ser morto por aquele que era o seu irmão na época. Então ele fugiu e Moisés foi para o deserto de Midian, onde ele passou 40 anos da vida dele sendo um pastor de ovelhas do sogro. Não eram nem as ovelhas dele. Então Moisés, ele foi, vamos dizer assim, moído, minha gente. Porque se ele tinha algum orgulho, se ele tinha se sentia alguma coisa, ele perdeu tudo isso, porque no Egito, um pastor de ovelhas era uma profissão desprezível, rejeitada. Então ele saiu da casa da filha de Faraó e foi parar no deserto, cuidando de ovelhas. Então, aqui nós vemos, né, que às vezes os grandes desafios eles transformam a vida das pessoas. E esse homem que era ousado, intrépido, até matou um homem num momento de ira, de raiva, ele se tornou um homem manso. Um homem manso no deserto, cuidando de ovelhas, vivendo uma vida rotineira, vivendo todo dia o mesmo do mesmo, fazendo as mesmas coisas, como que conformado, acomodado, aquela vida que ele estava vivendo ali. E ele ali ficou por 40 anos, até que chegou essa ocasião aqui, que Deus se manifestou na presença de Moisés através do episódio da sarça ardente. Por quê, queridos? Porque Deus via em Moisés muito mais do que Moisés via. Deus via em Moisés coisas que Moisés não enxergava. Conosco não é diferente. Deus hoje, quando olha para você, quando Ele olha para mim, Ele olha para cada um de nós, Deus vê coisas que a gente não vê. Deus vê coisas que a gente não se julga capaz. Deus vê coisas que nós mesmos nos achamos despreparados, que nós não temos esse potencial, que nós não temos os recursos, a resistência. Deus vê em nós coisas que nós não vemos. E ali Deus viu naquele homem que estava lá no deserto, cuidando de ovelhas, numa vida de mesmice, numa vida sossegada, quieta. Deus viu ali um homem que tinha capacidade para enfrentar Faraó e um homem que tinha capacidade também de libertar o povo da escravidão e levar o povo para uma outra terra. Isso aqui, querido, nos faz pensar. Deus, ele não tem problemas para fazer o que ele quer fazer na vida de ninguém. Deus não tem obstáculos para fazer na sua vida o que ele quer fazer. Você pode colocar muitos obstáculos, você pode colocar muitos impedimentos, você pode dizer que você não é capaz, que você não está preparado. Quem sou eu? Você pode achar o que você quiser. Agindo Deus, quem é que impede? Deus, ele não vê problema em ninguém para ele fazer o que ele quer fazer. Mas Deus procura de nós o nosso sim. Ele procura de nós o nosso amém.
ele procura de nós coragem, fé, ousadia de acreditar que ele quer fazer o que ele está dizendo que ele quer fazer. Ele precisa do nosso sim. Não é? Se você olhar os profetas, todos eles tiveram um momento em que eles tiveram que dizer sim, Senhor, envia-me a mim. Estou aqui, Pai. Não é? Ele precisa de cada um de nós, se você vê, do Velho Testamento, na vida dos profetas. Alguns também foram resistentes, tiveram dificuldade de dizer sim para Deus logo. Tantas histórias, né? Elias, Jonas, Isaías. Deus precisou. João Batista teve que dizer o sim para ele começar a declarar que o reino de Deus estava próximo, que o Cordeiro, até a própria Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Os próprios discípulos, Jesus foi chamando, segue-me, vem, não é? Falávamos aqui outro dia de Natanael, que dizia, de Jerusalém, ou de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Então Deus, para fazer o que Ele quer fazer, falo com você aí, ó. Você está enfrentando uma luta, uma prova, um desafio, ou você está aí numa vida numa zona de conforto, acomodado, está muito bom como está, para que mudar? Mudar para quê? Deixa as coisas como estão, deixa tudo ficar como está, e de repente Deus aparece com um evento, Deus aparece com uma pandemia, Deus aparece com isolamento social, Deus aparece com uma crise financeira, uma crise de saúde, Deus aparece com alguma coisa. Não é? Como a vida aparece, às vezes Deus está por detrás de tudo isso que nos acontece. E Deus nessa hora, Ele precisa da minha fé, Ele precisa do meu sim, Ele precisa da minha coragem para Ele fazer o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Queridos, Deus quer fazer algo nesse país. Deus quer fazer algo com essa humanidade. Deus quer fazer algo com a vida de cada um de nós, mas Ele precisa não só da minha fé, do meu acreditar, Ele precisa do meu sim, do meu amém. Não é que Ele precisa, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas a maneira de Deus trabalhar, que Ele gosta de trabalhar, é que a gente creia nas promessas dEle, e creia na palavra dele e faça o que ele nos pede para fazer. Olha para a situação de Moisés. Né? Deus teve que ser muito insistente com Moisés. Deus teve dificuldade de encontrar em Moisés o sim. Eis aqui, Senhor, o teu servo, faça em mim conforme... Não, Moisés ele foi resistente. Moisés teve dificuldade. Quando Deus falou com ele, né, eu te envio para Faraó, para libertar o povo e levar o meu povo para uma terra, a primeira coisa que ele disse foi, quem sou eu? Né? Olha, a autoestima de Moisés estava lá embaixo. Ele não se julgava uma pessoa preparada, habilitada. Ele não se considerava uma pessoa com capacidade, com recursos para enfrentar, primeiro, Faraó, de onde ele tinha fugido. Ele teria que voltar ao Egito de onde ele tinha fugido. Então, ele não se via com capacidade de um confronto com Faraó. E mais do que isso, de tirar o povo que estava lá na escravidão, libertar o povo da escravidão, levar para uma terra onde eles iam adorar a Deus. Então, a primeira dificuldade de Moisés foi dizer, quem sou eu? Eu me lembro de uma situação da minha vida que meu pai me chamou, disse, Roberto, quero que você faça isso, meu filho. Você vai fazer isso. Eu disse, meu pai, você acha que eu sou capaz de fazer isso que o senhor está me pedindo? Ele, claro que é capaz. E eu, que não me julgava capaz de fazer, acabei fazendo o que ele me pediu.
Não foi assim tão difícil, mas às vezes nós temos as nossas resistências pessoais por vários motivos. Então a primeira dificuldade de Deus convencer, vamos dizer assim, Moisés não se julgava capaz, ele se julgava despreparado. E Deus disse assim, sim, eu vou usar você porque eu serei contigo. Moisés não ficou aí, eu já estou indo além do texto que eu li. Moisés disse assim, mas eles vão me perguntar quem é o Senhor que me enviou? E aí Deus disse, olha, você diz que eu sou quem eu sou o que sou. Deus deu uma resposta, segunda tentativa. Deus teve que tentar uma terceira vez, porque Moisés disse assim, eles não vão acreditar em mim. Vê se você se acha parecido com Moisés, né? Primeiro, ele não se julgava capaz. Quem foi que me enviou? Não, eles não vão acreditar em mim. Aí Deus disse para ele, então eu faço sinais para que eles acreditem que eu estou contigo. Segura essa vara aí que está na tua mão. Está com uma vara na mão? Joga no chão. E a vara virou uma cobra. Agora pega a cobra pela cauda. Ele pegou e se transformou uma vara outra vez. Enfia a tua mão no peito. E quando ele tirou a mão dele estava leprosa. Coloca ela no peito outra vez. E a mão ficou sã, perfeita. E Deus falou para Moisés, se eles não acreditarem nesses dois sinais, você pega umas águas do rio e joga na terra. E a água que você tirou do rio vai se transformar em sangue. Olha, Deus dando a Moisés a certeza de que Deus estava com ele, que essa era a missão que ele tinha que fazer. Moisés, não bastando, querido, ainda foi mais resistente. Mas eu não sei falar, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Aí Deus assim, mas eu serei com a sua boca? Eu lhe ensinarei o que você deve falar. Olha a insistência de Deus com Moisés para transformar esse homem no libertador de Israel. Moisés ainda assim diz para Deus, envia outro em meu lugar, menos eu, Senhor. Pode enviar qualquer outro, menos eu. Diz que nessa hora a ira do Senhor se levantou. Que, aliás, diz a Bíblia que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Queridos, nós, às vezes, com a nossa resistência, com a nossa dureza de coração, com a nossa incredulidade, com os nossos questionamentos, nós também, às vezes, acendemos a ira do Senhor. Só que a ira do Senhor, ela não é como a nossa ira. Então Deus disse para ele, então eu vou usar o teu irmão. Então eu vou usar o teu irmão. Eu falo com você, você fala para o teu irmão e o teu irmão vai ser a tua boca. Você vê aqui que Deus teve que insistir 5 vezes com Moisés, para Moisés ser o que Deus queria que ele fosse. Para Moisés fazer o que Deus queria que ele fosse. Foi depois dessa 5ª vez onde Deus acendeu a sua ira e disse, olha, então eu vou usar teu irmão, que Moisés aceitou a missão que Deus estava lhe dando, que Moisés aceitou fazer o que Deus estava pedindo que ele fizesse, e aí foi lá e pediu a bênção do seu sogro, Jetro, e seguiu o seu caminho. Eu estava falando no princípio que filhos nós fomos para os nossos pais. Será que os nossos pais tiveram em alguns momentos que serem insistentes? Vamos reverter o processo agora. Será que você tem um filho, você que é pai,
que você às vezes tem que ser insistente com esse filho? Será você que é mãe, tem uma filha ou filho que às vezes você tem que ser insistente com esse filho para esse filho fazer o que você como pai ou como mãe acha que ele deve fazer? Você que tem funcionários, é patrão, ou tem gente que trabalha, será que você é um funcionário que dá trabalho para o seu patrão? Às vezes o seu patrão ele precisa insistir, tem que pedir várias vezes para você fazer. Será que você é um pastor que às vezes tem que insistir com as ovelhas para elas terem fé, para elas confiarem em Deus? Né? Tem ovelhas, queridos, que são resistentes, que são duras. Tem ovelhas que você fala, elas dizem amém, já tem outras, né, que são... Será que você, como líder, às vezes tem que insistir com aqueles que você lidera? É interessante esse texto para mostrar para a gente, queridos, como às vezes nós somos resistentes ao que Deus quer fazer na nossa vida. Ele deu o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, para morrer pelos nossos pecados. Ele enviou o Espírito Santo. Ele deixou a sua palavra nas nossas mãos. Deus hoje ele tem coisas que Ele quer realizar na sua vida. Talvez você esteja vivendo por um momento desafiador. Às vezes, os desafios é que transformam a vida da gente. Talvez Moisés tivesse pensado, meu maior desafio foi vir para esse deserto, morar na casa do meu sogro e da minha sogra, cuidar das ovelhas dele. O meu desafio maior, não posso ter um desafio pior ou maior do que esse, mas Deus ainda tinha um desafio maior, que ia transformar esse pastor de ovelhas, esse homem que era manso, naquele que seria o libertador do povo de Israel, naquele que ia ter um confronto com o homem mais poderoso na face da terra naquela época, que era o faraó, e que ia tirar o povo do Egito para a terra que Deus estava preparando para esse povo. Então, esse texto hoje, será que Deus hoje está tendo dificuldade comigo para fazer o que Ele quer fazer na minha vida? Será que eu também estou sempre dando uma desculpa, dando uma justificativa? Quem sou eu? Não, ninguém vai acreditar em mim. Não, mas como? Eles vão me perguntar, eles vão dizer, será que você hoje também está aí questionando Deus? Deus está falando com você, Deus está dizendo coisas para você, te dando uma orientação, você fazer, e você está endurecido, está resistente. Isso aqui até, queridos, não só na vida com Deus, mas na nossa vida secular também. Né? Às vezes nós temos dificuldade com aqueles que estão num lugar de autoridade sobre nós. Somos duros, somos resistentes, não é? Talvez você hoje esteja aí meio travado, meio paralisado, resistente. Talvez tenha algum Moisés aí que está ouvindo essa palavra. Então, eu queria contar uma história. Eu gosto muito de história. Você já notou isso, né? Às vezes as pessoas dizem, lá vem ele com as suas histórias. Às vezes eu conto histórias da minha própria vida, às vezes eu conto outras histórias que eu aprendo. E tem uma história que é muito bem aplicada aqui nesse texto para nós trazermos para a nossa vida. Talvez você já tenha ouvido, mas eu vou contar essa história de uma outra maneira. Eu mudo alguma coisa nas histórias que eu conto. Então, a história de um fazendeiro que estava andando ao redor da sua fazenda, fazendo o que ele fazia, e ele deparou
com uma pequena ave caída e ele foi olhar, era um filhote de águia. E era um filhote de águia que estava com a sua asa quebrada. E ele disse assim, que eu tenho que salvar essa ave. Ele pegou aquela águiazinha, era um filhote apenas, e pegou e levou para sua fazenda. E lá na sua fazenda ele tratou como ele poderia tratar. Ele enfaixou a asa dela, ele fez o que ele podia fazer. E depois, não tendo onde colocar aquela águia, ele colocou lá no seu galinheiro, no meio das suas galinhas. E aquela pequena águia ficou ali ela se curou daquela asa, ela cresceu, ela ficou totalmente diferente das galinhas, porque uma águia tem um bico comprido, ela tem garras, ela tem asas grandes, mas ela ficou ali, porque ali ela tinha comida, ali ela tinha proteção, ela ficou ali, cresceu ali no meio daquelas galinhas. Quando as galinhas iam para o galinheiro, ela ia junto. Quando as galinhas ocupavam o puleiro, a águiazinha, que já não era uma águiazinha, ela já era uma águia, ela também ia para o puleiro. Quando as galinhas iam ciscar o milho no chão, a águia também ciscava o milho do chão. Ela se achava diferente, porque ela não cacarejava. Ela comia o que as galinhas comiam, ela se sentia ali diferente, ela se sentia ali que tinha alguma coisa errada. Ela olhava para o corpo dela, olhava o corpo das colegas dela, as galinhas, ela sentia diferenças, mas ela não sabia como, não entendia aquilo. Ali ela ficava, porque ali ela tinha comida, ali ela tinha proteção, e ali ela ficou por um longo tempo, por um período grande. Já uma águia, mas ela vivia como se fosse uma galinha. Um dia, um naturalista passou pela fazenda e quando ele olhou, viu no galinheiro uma águia no meio das galinhas, ele levou um susto. Porque, queridos, a galinha é alimento de águia. A águia, ela se alimenta, ela tem garras porque ela vem. Então aquele naturalista, quando viu uma águia no meio das galinhas, ele se assustou e chamou o fazendeiro. Rapaz, me ajuda, deixa eu ajudar essa águia. Essa águia está vivendo no meio de galinhas, ela não é galinha. Você não pode manter essa águia no meio das galinhas, porque amanhã ela vai comer essas galinhas todas. E aí o fazendeiro, não, eu deixo. Então o que o naturalista fez? Ele foi lá e pegou a águia, botou ela debaixo do braço, tirou ela do meio das galinhas, onde ela estava. Em primeiro lugar, isso é uma história, viu, minha gente? Ele, em primeiro lugar, conversou com a águia, disse, olha só, você é uma águia, você é a rainha dos pássaros, você não é uma galinha. Você não foi criada para viver num galinheiro, não foi criada para viver num puleiro. Você é uma águia, você é um animal, é uma ave das alturas. Você é para voar e voar alto. Você é considerada a rainha dos pássaros. O que você está fazendo nesse galinheiro? Aí o que ele fez? Ele pegou a águia e jogou para o alto, para ela voar. Assim como ele jogou ela para o alto, ela caiu no chão. Ela caiu no chão e voltou para o galinheiro. Foi caminhando, voltou para o galinheiro, voltou lá para o seu puleiro. Num segundo dia, o naturalista pegou a águia, aquela pequena águia, e levou ela para cima de um telhado. Subiu lá na fazenda, no telhado da fazenda. Outra vez ele falou, olha, você é a rainha dos pássaros, você é uma águia, é uma ave para voar nas alturas,
você tem uma visão que a gente chama visão de águia, né? Você enxerga longe. Você não é um animal, uma ave para ficar dentro de um galinheiro, dentro de um puleiro. Você tem liberdade para voar, voa, pega rumo, vai viver a vida de águia que você tem que viver. E aí o que ele fez lá de cima do telhado, ele pegou a águia e jogou ela para ela voar. O que aconteceu? A águia foi para o chão. E sem entender nada, aquele papo de rainha dos pássaros, de voar alto, de ter uma visão de águia, sem entender nada, ela foi caminhando, voltou para o galinheiro e entrou no puleiro e lá ficou, junto com as seus colegas as galinhas. O naturalista, inconformado, disse não. Ele tentou uma terceira vez. Eu tenho que criar uma oportunidade para essa águia virar águia. Lembra aí, você que me acompanha? Quando as oportunidades batem na porta, a gente tem que abraçar. A gente não pode perder a oportunidade. Esses dias eu ouvi alguém dizer, né, toda hora que passa um cavalo arriado na tua frente para você montar. Então, ele disse assim, eu tenho que criar uma oportunidade para essa águia se transformar em águia. E aí o que ele fez? Pegou a águia pela terceira vez, só que dessa vez o que ele fez? Ele levou a águia para o alto da montanha. Ele subiu as montanhas com a águia, ele levou a águia para o habitat das águias. E lá ele outra vez pegou a águia debaixo do braço, aquela águia enorme com ele, e ele falando para ela, você é que nem essas que estão voando. E você é a rainha dos pássaros, você é das alturas. E a águia ficou ouvindo o que ele falava. E ele pegou, soltou a águia no meio da pedra, numa montanha bem alta, as outras águias voando ao redor, dando o grito delas, característico. Ele deixou ela solta. E ela primeiro ficou olhando. De um momento para o outro, ela deu um grito de águia e ela voou e ganhou as alturas e saiu voando, porque na verdade ela era uma águia. E conta a história que essa águia, não é, ela nunca atacou uma galinha, porque ela era uma águia que tinha muita gratidão, porque ela foi criada num galinheiro, ela foi criada ciscando, então que quando ela voava por cima do galinheiro, mas voava assim porque foi ali que ela foi criada, foi ali. Então ela tinha um respeito muito grande pelas galinhas, ela não atacava as galinhas. Isso é uma história, né, minha gente? Mas ensina muita coisa para a gente. É muito parecido aqui com essa história de Moisés, a resistência de Moisés de voar, não é? As dificuldades de Moisés acreditar que ele era capaz de ser o libertador de Israel. A dificuldade de Moisés de acreditar que ele ia tirar o povo. Assim como essa águia, né? Esse filhote, né? Ela tinha dificuldade de acreditar que ela seria capaz de voar. A gente usa, né? Jesus adorava contar histórias, então a gente conta histórias que nem Jesus. Jesus conta a história de um filho pródigo, Jesus conta a mulher que perdeu o Draco. Então, Jesus usava as histórias para abrir a visão das pessoas. Então, aqui nessa história, essa pequena história que eu estou contando, né? A águia teve dificuldade de acreditar que ela era águia. E nós, às vezes, temos dificuldade de acreditar que nós somos capazes de fazer o que Deus está nos pedindo. Sempre que Deus fala, Deus pede alguma coisa.
E nós, às vezes, temos dificuldade, resistência, dureza de coração, incredulidade de acreditar que aquilo que Deus quer fazer da nossa vida, Ele quer fazer na nossa vida. Aí criamos nossas... Não, quem sou eu? Eu não sou capaz. Eu não tenho preparo. Eu não tenho habilidade. Então, querido, lembre-se de Moisés, as resistências que ele teve. Lembre-se dessa história. Essa é uma história da águia, é uma história para você contar para aquela pessoa que se sente uma porcaria, que se sente que não é capaz de nada, que se sente que não vai conseguir nada, a vida dela está parada, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu não sei fazer nada. Olha para Deus, Deus vê em você coisas que você não vê. Deus é como, vamos dizer assim, né? Deus é como esse fazendeiro aqui. Deus cuidou, o fazendeiro cuidou da águia. Deus, ele cuida da gente. Deus cuidou de Moisés lá naqueles 40 anos no Midian, no deserto. Deus ali estava cuidando de Moisés. Deus ali estava tratando com Moisés. Deus ali estava mexendo com o coração de Moisés. Né? Deus ali estava transformando o coração de Moisés, porque Deus queria dar um voo muito mais alto na vida de Moisés. E assim também Deus precisa fazer às vezes com a gente, porque ele precisava do sim de Moisés. Sim, eu vou, Senhor. Apesar dele a resistência, enfim. Então, querido, por exemplo, hoje você pode estar vivendo um grande desafio. E esse desafio talvez seja uma grande oportunidade de Deus operar uma transformação na sua vida. Gente, o Brasil está passando por isso, a humanidade está passando por isso, a igreja está passando por isso, todos nós estamos passando por um momento de grande desafio, mas nós não podemos esquecer que o que Deus falou, Deus vai cumprir. O que Deus prometeu, Ele vai realizar, mas Ele precisa do nosso amém. Ele precisa do nosso sim, eu creio, eu acredito. Eu vou ser quem Deus quer que eu faça. Eu vou fazer o que Deus está me pedindo para fazer. Eu posso me sentir incapaz, eu posso me sentir impotente, eu posso me sentir despreparado. Lembre-se de Moisés. Lembre-se da águia que não conseguia voar porque ela achava que ela era galinha, porque ela não tinha condição de voar. Então, queridos, que nós possamos, que o Espírito Santo, soberano, possa aplicar essa situação, né, aplicar essa passagem, esse texto na situação que a gente está vivendo. Talvez para você voar, você precise se arriscar. Talvez para você fazer o que Deus está pedindo, você vai ter que ter um confronto aí que você não quer ter. Dar de cara com Faraó, voltar para o Egito, de onde eu fugi. Então talvez exija alguma coisa que vai exigir de nós, não só fé. Nesses dias, querido, a gente não pode ter apenas fé, tem que ter coragem, tem que ser ousadia, tem que se arriscar. Tem que tentar fazer coisas que nunca fizemos antes. Hoje, né, muita gente para ganhar dinheiro está fazendo coisas que nunca fez antes. Nós hoje temos que nos arriscar. Então, querido, já falei bastante, já falei demais. Lembre-se disso. Não sei se você hoje, a tua vida está passando por um desafio, né? Você acha que a sua vida está travada, parada. É nessas oportunidades que Deus vem. Assim como a sarça ardente apareceu no caminho de Moisés, no meio do seu dia a dia, assim como aquele naturalista passou naquela fazenda e viu uma águia no meio das galinhas e não entendeu o que está acontecendo, e ali aconteceram uma série de coisas, assim Deus faz conosco. Então esse desafio que você está vivendo hoje talvez não seja o desafio, mas uma oportunidade para Deus te levar para um voo maior, para um voo mais alto, para fazer coisas
que você talvez nunca tenha feito antes, para te levar por caminhos que você nunca passou. Que o Espírito Santo soberano, ele possa aplicar isso na sua vida, nas suas circunstâncias, no seu desafio, na sua luta com doença, com dinheiro, com família, com conflito, com trabalho, seja onde estiver, que o Espírito Santo possa usar. Deus, nesses dias, quer fazer algo que Ele é capaz de fazer, mas Ele precisa do meu amém. Ele precisa do meu eu creio. Ele precisa do meu eu acredito. Ele precisa, sim, Senhor, faça em mim conforme a tua vontade. Eu sinto a presença de Deus aqui comigo, falando comigo, falando com você, né? Diga sim para Deus. Para de falar quem sou eu. Para de falar que você não tem capacidade. Para de falar que você é despreparado. Para de falar as coisas que você está falando. E deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Diga o seu sim para Deus. Jesus disse na pior hora dele: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, queridos, às vezes fazer a vontade de Deus dá medo, é arriscado, dói, mas que você tenha coragem de dizer: Deus, use essa situação da maneira que o Senhor quer na minha vida. Amém? Perdoe que eu me estendi. Abaixa a sua cabeça. Abaixa a sua cabeça. Talvez você esteja se sentindo uma pessoa, não é, com autopiedade, com autoestima baixa. Talvez os desafios que estão apresentando, você diz: eu não tenho condições de lidar com isso. Eu não tenho condições de enfrentar isso. Nessa altura da minha vida, lidar com esse tipo de situação que eu estou lidando, Deus está contigo. E Ele está contigo para mostrar para você que Ele é o teu Deus, que Ele cuida de você. Ele está contigo para te dar sinais. Ele está contigo para falar o que é que você precisa fazer. Ele está contigo para colocar as pessoas certas ao teu lado, para te ajudarem a fazer o que você tem que fazer. Esse é o Deus a quem nós servimos, o Deus de Jesus Cristo, o Deus que enviou o Espírito Santo. Então, meu Pai, eu abençoo a vida do meu irmão, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade total e completa para fazer na vida dele o que o Senhor quer fazer. Que caiam por terra a resistência, a incredulidade, a dúvida, o medo. Mesmo que ele ache isso é arriscado, que ele creia em Ti, Pai. Está na hora dele voar, está na hora dele fazer coisas novas que ele nunca fez antes. Eu abençoo a vida do meu irmão, Pai, e ao terminar de ministrar essa palavra, que Teu Santo Espírito seja insistente, Pai, com a vida de cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito continue a falar, continue a sinalizar, apontar para nós aquilo que nós precisamos fazer nessa hora para ver a manifestação da Tua graça e do Teu poder nas nossas vidas. Eu abençoo a vida do meu irmão, Pai, seja qual for o desafio, que ele seja ricamente abençoado e que Teu Santo Espírito tenha a provisão necessária para o que ele precisa nessa hora. Eu abençoo a vida dele no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é muito bom. Deus é fiel. Fique com essa palavra, querido.
Acolha essa palavra, recolha essa palavra no teu coração. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Deixa o Espírito Santo te lembrar que Deus tem planos e propósitos com a sua vida. Que Ele quer te levar em novos caminhos. Creia nessa palavra, tá bom? Até quarta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui para compartilhar uma palavra. Eu agradeço a você que ficou comigo até agora. Muito obrigado. Não é? Deixa o seu comentário no YouTube, dê o seu like, não é? Para a gente ter assim uma resposta daquilo que nós estamos falando, se isso está indo de acordo com aquilo que você está esperando ouvir nesses dias. Tá bom? Fique na paz. Até a próxima vez. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente.